Olá, olha, ultimamente tenho recebido muitas mensagens ligadas com o Bloco de Esquerda, com o Partido Chega, algumas do PSD e coisas assim. Ahm, Principalmente as mensagens que eu recebo do Bloco de Esquerda e do Chega são muito uma representação de que vai haver uma grande mudança na política portuguesa, que se pretende grandes mudanças, não sei o quê. Ok. Mas tudo o que eles apresentam é apenas mensagens populistas. Vamos dizer que quando se ferve o leite, aquela nata que aparece por cima, é só isso aí. Não tem leite nenhum lá por baixo para a pessoa usar. É só a nata. Ok. Qual é realmente a realidade da política portuguesa? Ou dos problemas que Portugal tem? É assim, temos uma máquina de Estado muito pesada. Muita gente a trabalhar no Estado que não são eficientes. Porquê? Porque muitos deles estão lá por cunhas, não é? Apadrinhamentos. Há a corrupção dos próprios partidos. O que é que fazem? Por exemplo, quando há obras públicas e isso, são dados orçamentos e nesses orçamentos depois tem-se a haver correções porque tudo vai acima daquilo que foi orçamentado. Excesso de gastos, por exemplo, em termos parlamentares. Há muita gente está a receber reformas milionárias e são 2, 3 ou 4 reformas que estão a receber. É os baixos impostos que aquelas pessoas mais abastadas, vamos dizer, que os ricos muitas vezes pagam menos impostos do que aquilo que deveriam pagar, enquanto que ao pobre é tirado logo. Há a falta de investimento naquilo que realmente são as profissões do futuro, as coisas do futuro. Não se está a investir, está-se a investir em profissões e a especialização de coisas que são do passado, que são profissões que estão a morrer. Fala-se, por exemplo, na imigração como se fosse uma coisa negativa. Mas o que é que acontece? A maior parte dos trabalhos que as pessoas perdem em Portugal não é devido à imigração, mas sim devido à automatização. Ou seja, à medida que as fábricas começam a usar mais máquinas e reduzirem o número de trabalhadores, é claro que o que é que vai acontecer? Mais desemprego, ok? E cada vez mais as novas tecnologias estão a tomar o lugar das pessoas, ok? Não é propriamente a imigração e coisas assim que tira o trabalho das pessoas, porque há muito imigrante aí em Portugal que está também ao alto, porque não consegue trabalho, porque não há trabalho naquela área que ele está à procura. Outra coisa é, por exemplo, como eu estou a dizer, as grandes indústrias, por exemplo, pagam quase zero impostos e às vezes recebem até retornos. Porquê? Porque tem um grande... por causa das benesses que o Estado dá. Por exemplo, vamos falar do rendimento mínimo. A maneira como é dado o rendimento mínimo não edifica ninguém. Quem fala disso fala, por exemplo, nos abonos que são dados, por exemplo, à agricultura e outras coisas. Muitas vezes há muita gente a receber, por exemplo, inclusive as reformas de invalidez e coisas assim, quando não necessitam realmente dessa reforma, porque estão perfeitamente bem, são perfeitamente capazes de trabalhar. Houve aqui uns anos atrás aquela campanha de incentivar as pessoas com deficiências para trabalhar. Eu não chamo as pessoas deficientes, mas acho as pessoas com limitações, seja físicas ou mentais ou aquilo que for, mas são pessoas que têm algumas limitações. Não as olho como deficientes, hoje mais aos políticos como deficientes do que essas pessoas, mas pronto, passando à frente, estava-se a incentivar para que essas pessoas pudessem contribuir para o país e para a sociedade. E o que é que se faz?
encontraram muitas barreiras para isso. Ok, normalmente os partidos e os governos têm dado medidas a curto prazo. Grande problema é que a sociedade não vai mudar a não ser que a mentalidade das pessoas mude. Ou seja, o povo tem de mudar de mentalidade. E há uma coisa, quanto mais o governo dá, isso significa que mais o povo vai ter de pagar, e por mais anos. Porquê? Porque o dinheiro que o governo está a investir no povo, ele está a pedir emprestado a alguém. Isto é a mesma coisa quando nós pedimos dinheiro emprestado ao banco. Vamos ter de o pagar. Se não pagarmos, vão-nos tirar alguma coisa, não é? E é isso que acontece exatamente com os Estados. É isso que acontece com o governo. Pedem dinheiro emprestado, vão ter de pagar. As facilidades todas que o Estado muitas vezes dá ao povo, alguém vai ter de pagar. E quem é? Se não for esse povo nessa geração, será a próxima geração a pagar a fatura. Ok? Nada é dado gratuitamente. Alguém paga sempre. Portanto, essas políticas tipo, vamos dar este abono, vamos dar aquele abono, e não há nada a entrar, isso aí é mentira. Não há dinheiro mágico. Tudo se paga. Ok? Ok. Há muitas coisas que se podem fazer já, mas um dos grandes problemas é que o próprio governo, o Estado em si, o Parlamento e tudo, vão ter de mudar toda a estrutura. Vai ter de se mudar a estrutura da sociedade portuguesa toda, em termos políticos e sociais e tudo mais. Porquê? Por isto. Vamos voltar aqui a uns anos atrás. 1975. A Revolução, 25 de Abril e essa treta toda, não é? Ok. Vamos substituir pela democracia. Que democracia é que aconteceu? Hoje em dia, a maior parte das pessoas não é dono daquilo que tem. Ou seja, a pessoa comprou uma casa, tem tudo em seu nome, mas se o Estado quiser, vai lá e tira a casa. E a pessoa fica a chuchar no dedo. Cometes uma infração e não pagaste a multa. O Estado consegue te ir buscar o carro. Se não tiveres carro, vai-te buscar qualquer coisa para pagar aquilo que não pagaste antes. É teu? Não. Não te pertence. Nada te pertence hoje em dia. Tenho pena, mas estás mais a viver numa ditadura disfarçada de democracia. É uma coisa completamente diferente. E assim, para se mudar um Estado ou uma política, isso, tem de ter alguma coisa que lhe vá substituir. Normalmente, as pessoas tendem a aprender o que é que vai substituir. Tendem a ser mentalizadas para aquilo que vai substituir. Porque senão acontece exatamente o que é que aconteceu com o 25 de Abril. Depois disso foi uma balbúrdia completa. Por isso é que Portugal poderia ter saído e ter estado numa posição boa e afinal de contas anda chuchando o dedo e está numa situação de caca, vamos dizer assim. Está numa situação que não... nem ao diabo lhe interessa. Ok? Portugal tem um potencial para se desenvolver. Portugal tem um grande potencial de ser o país que já foi outra hora. Aquele grande país que abriu os caminhos de descobrimentos e isso, Portugal tem esse potencial. Não chega lá porque precisamente corrupção. A corrupção está tão embebida na sociedade, em toda a estrutura política e pronto, toda a estrutura governamental, que não há possibilidade de se desenvolver. No momento em que começar a haver a mudança de mentalidade, primeiro do povo, dos políticos e isso, aí sim, essas boas intenções que esses partidos estão a apresentar vão começar a acontecer. Vão começar a haver mudanças. Mas enquanto não houver mudança da mentalidade, tanto do povo como depois da estrutura política, não há nada a fazer. O povo tem muita força quando se une e tem um objetivo. Não é por mudar-se de governos, não é por fazer-se uma revolução que se consegue alcançar as mudanças que se quer. É preciso exigir desses que estão lá que façam essas mudanças.
E é isto que eu gostava de dizer às pessoas. E outra coisa já agora, é um assunto à parte, mas é assim, muita gente está a aplaudir uma das coisas que é o novo programa que estão a pôr nas escolas, em que as pessoas são postas, ou seja, as crianças são postas ou expostas a essa treta dos novos géneros. É assim, biologia é simples como isto. Só há dois géneros, masculino e feminino. Toda a outra treta é conversa, é invenção das pessoas. Querem ver? Vejam. Por exemplo, qualquer médico, quando vai fazer o exame, por exemplo, a um morto, ok? Uma pessoa que já esteja enterrada, um patologista que vá fazer exame, alguém que já está enterrado há muitos anos, ele só vai dizer, independentemente de todas as transformações que a pessoa tenha feito, fisicamente isso, uma coisa que ele vai fazer, quando olha para o esqueleto e quando vai fazer o exame ao esqueleto, vai dizer, era masculino ou feminino. O que é que isso quer dizer? Homem ou mulher. O resto, conversa. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, o problema é dele. Mas esta é a realidade.